esse material, na sequência, para os colegas. Então, para quem começou a ver o vídeo agora, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Maia. Aqui do meu lado, professor Luiz Kerli. Nós dois, os dois Luizes, somos responsáveis pela disciplina Princípios de Economia neste semestre aqui, a turma da tarde, o turno vespertino aqui da disciplina. A gente sabe que a disciplina está sendo lecionada em 2 horários esse semestre, porque tem uma demanda muito grande. Mas vocês estão aqui, então, sendo acompanhados pelo professor Luiz Maia, que sou eu, e o professor Luiz Kerli ao meu lado. Pessoal, a nossa disciplina ela é uma disciplina que vai trazer muita coisa nova para vocês sobre a economia, sobre a forma de pensar do economista, mas a gente vai também fazer muito esforço para tentar quebrar certos estereótipos, né? Certas crenças. As pessoas muitas vezes acham que economia é só lidar com o mercado financeiro, e não é. A economia vai muito além do mercado financeiro, de investimento em bolsa, aplicações financeiras. Isso é uma pequena parte da economia. E a segunda coisa é que os economistas são muito mal vistos, né? Os economistas frequentemente estão na mídia aí, muitas vezes merecidamente apanhando, sendo acusados de serem insensíveis, de proporem soluções, entre aspas, que são muito danosas, são muito prejudiciais para as famílias em geral e tal. Então, economistas têm uma má imagem, uma imagem muito ruim junto ao público em geral. A gente vai tentar mostrar também que esse é um equívoco. Que a gente tem bons economistas, tem economistas mais agressivos, menos agressivos no seu falar, né, no seu linguajar. Temos diferentes correntes na economia, temos uma pluralidade que muitas vezes não aparece na mídia, não aparece nos jornais com tanta frequência, né? Acaba que a gente tem que procurar um economista que fale as coisas que a gente está mais interessado a saber e tudo mais. Então, vocês têm aqui diante de vocês 2 caras que, primeira coisa, são apaixonados por esse campo de conhecimento. A gente se pega, às vezes, conversando altas horas da noite, final de semana, engrena numa conversa e passa mais de 1 hora conversando sobre economia. Então, é um assunto que nos encanta até hoje. Desde que a gente entrou lá na faculdade, há dezenas de anos atrás, até hoje, a gente se apaixona pelos temas, a gente vai atrás de saber mais, lê sobre coisas novas que estão sendo publicadas. Essa mesma inquietude é um traço da personalidade e do caráter profissional, tanto meu quanto do professor Luiz Kerli. Isso vai ficar claro logo para vocês aí, que vocês vão ver que provavelmente o economista com a leitura mais em dia que vocês vão conhecer vai ser o Luiz Kerli. Sai o livro ontem, hoje ele já está recebendo um exemplar lá na casa dele. É um voraz devorador de literatura econômica. Um pouco de exagero, mas é totalmente mentira. Pois é. Então, gente, vamos lá. Se alguém quiser a qualquer momento nos interromper, isso aqui não está sendo planejado para ser daqueles encontros em que 2 caras ficam lá, 2 cabecinhas falantes, falando. Na hora que acaba, a gente dá boa noite e sai. Não é isso, tá? Nós vamos tentar provocá-los, às vezes nós vamos tirar vocês da zona do conforto, colocar perguntas difíceis, não vamos seguir adiante enquanto ninguém se manifestar. Então, aqui a gente quer realmente participar, tá? E vamos fazer isso sempre com o máximo respeito a quem pensa diferente, a verdadeiro apreço pela divergência. Tem uma história muito famosa de um dos maiores executivos desses da história das grandes empresas americanas, estava diante de tomar uma decisão muito importante para a empresa, e aí convocou toda a diretoria para participar de uma reunião e decidir sobre aquele projeto novo, enfim, que eles estavam pensando em adotar. E aí, quando ele começou a reunião, ele passou a palavra para ouvir cada um dos membros da diretoria, e todo mundo concordou que o projeto era ótimo, que deveria seguir. Quando ele ouviu que estava todo mundo a favor do projeto, ele encerrou a reunião. Falou assim: pois então, vocês todos voltem para casa, eu não pago o salário de vocês, não contratei vocês para concordar comigo. Eu quero ouvir
vozes discordantes, eu quero que alguém me alerte de possíveis erros no meu raciocínio, no meu equívoco aqui, que pode estar acontecendo, todos nós somos. Então, quer dizer, esse cara queria um advogado do diabo, queria alguém ali para pensar o contrário, para propor o contrário, né? De uma maneira a testar o seu próprio raciocínio, a sua própria convicção. Então, é mais ou menos isso que nós vamos fazer. De tempos em tempos, nós vamos interromper e falar assim, vem cá, mas isso aqui faz sentido? Será que isso daí é coisa de modelo de economista, cabeça de economista? Vamos ver se isso aqui vale para a vida real. Vamos ver se isso aqui vale no meu bairro. Vamos ver se isso aqui vale na realidade que eu observo aqui, numa cidade como Recife. Tá? É muito importante que a gente tente sempre fazer essas conexões, sob risco da aula ficar muito chata. Ficar lá um negócio de livro-texto, de manual, que você mesmo poderia fazer se você se sentasse lá na frente do livro e ficasse lendo. Então, a nossa ideia é justamente essa. E o fato de ter dois professores é bom por isso, que às vezes um interrompe o outro e fala assim, ô, Luiz, espera aí, você esqueceu de falar tal coisa. Aí a gente para, volta, e não estamos com pressa, não queremos ganhar a corrida de 100 metros. A nossa ideia mesmo é fazer isso de forma dialógica, né? E fazer de uma maneira que seja, na medida do possível, prazerosa, interessante, instigante para todos nós, tá bom? Luiz, eu não perguntei, essa ideia desse curso, desse segundo curso, veio há pouco tempo. Eu não sei, os alunos, eles estão em que período da universidade? São iniciantes, são no meio do curso, no final? Essa é a pergunta de $1 milhão, porque eu sei que tem gente que está no quarto e tem gente que está lá no 7º. Mas na teoria a gente parou no 4º período, né, com a pandemia, mas aí teve o PLE, então a gente conseguiu adiantar algumas coisas, aí teve o segundo, que alguns adiantaram, e agora a gente está indo para uma espécie de, não sei, um monstro. Tá, mas assim, essa cadeira em que semestre ela está colocada no curso? É isso que é? 4º período mesmo. 4º período, pronto. Isso. E pronto, desculpa essas perguntas, mas é que não deu tempo a falar com o Luiz, que foi numa época muito complexa, muito complicada para preparar programa, preparar essas coisas todas de começo do curso. Então, e que eu achei também que um local muito bom seria aqui, até porque, para vocês saberem que, para mim também é uma novidade estar dando esse curso. A cadeira, alguma cadeira de economia ou de matemática ou de alguma coisa antes dessa, não? Ou é a primeira essa? De economia, essa é a primeira. A gente teria estatística, que alguns conseguiram pagar no PLE agora, e outros não. Tá. Agora, houve uma cadeira de estatística antes do 4º semestre. Tinha uma cadeira de estatística? Seria no 4º semestre mesmo. Só que aí disponibilizaram no PLE essa cadeira. Entendi. Aí alguns pagaram. Entendi. E tem cadeira de matemática nos 3 primeiros semestres? Não, a gente teve uma cadeira de química na antiga grade, porque teve uma mudança, mas só isso, se eu não me engano. A gente não teve nenhum outro de matemática, não. Era isso que eu ia te explicar, Kelly, que, na verdade, a gente está tendo uma sobredemanda, né? Uma demanda maior de alunos por essa disciplina, justamente porque houve uma mudança na grade. E aí, essa disciplina antes era num período mais avançado do curso, foi trazida para o início, aí muita gente que estava no meio do caminho na grade antiga ainda não tinha pago, e as pessoas que estavam entrando na grade nova precisavam pagar. Então, também houve alguma melhoria também na ementa, na temática da disciplina. Eu participei disso, eu sou membro lá do CCD, do curso, participei lá propondo disciplina e tudo mais. Então, agora, essa é a principal momento de contato dos alunos de ciências do consumo com a economia. Não é apenas o primeiro, mas é o principal. Lá na frente, eles podem ter mais cadeiras que perpassam a ideia de economia, mas essa é a principal.
Agora, uma coisa assim a perguntar, Luiz, é claro que essa discussão vai ser mais entre eu e você, entre mim e você. A minha pergunta é a seguinte: uma cadeira de ciência de consumo não deveria estar focada mais na teoria do consumidor do que na teoria da firma? Pelo programa que eu vi, tem bastante de teoria da firma. Você trabalhou nesse programa e você não acha que deveria ter um foco maior, uma carga maior em consumidor e não em produção? Não, Claro que eu acho que a base, né, assim, é bom a gente comentar isso, porque, afinal de contas, é algo que vocês todos vão ver. A base que a gente quer passar nessa disciplina é uma noção mais clara do que é mercado, como que os mercados funcionam. Então, a gente tem um pouco de discussão da teoria do consumidor para falar sobre de onde vem a tal da curva de demanda. Aí a gente tem um pouco de discussão sobre teoria da firma para falar de onde vem a tal da curva de oferta. Mas essas discussões, digamos assim, mais teóricas da microeconomia, elas entram bem de passagem aqui. Elas entram como sendo a explicação dos fundamentos daquilo que a gente realmente vai dar ênfase, que é o diagrama de demanda e oferta, o que muda, o que não muda quando tem comércio internacional, o que muda, o que não muda quando tem taxação, né, quando tem impostos, o que muda, o que não muda quando tem concorrência desleal, né, quando tem grandes empresas, quando tem cartéis e tudo mais. Então, a grande base mesmo é o diagrama de demanda e oferta, o entendimento de como que os economistas entendem e leem o mercado. Essa que é a grande ênfase. Uhum. Tá bom. Legal? Certo. Tá, então, pessoal, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu quero mostrar o blog, que eu acho que a maioria de vocês já viram, né? Senão não teriam chegado aqui, ou talvez, se chegaram só pelo WhatsApp. Mas então eu vou compartilhar a minha tela aqui e vou colocar, antes de tudo, este blog aqui. Por favor, confirmem para mim que vocês estão vendo aí o Economaia. Economaia é um trocadilho infeliz do pé quebrado aí com economia e maia. Então, está aqui, ó, bem-vindos, semestre 2021, 2.1. Aí aqui a gente tem plano de ensino, link para o Zoom e as primeiras fichas de aula de economia de empresas. Plano de ensino, link para o Zoom e fichas de aula para primeiras semanas da disciplina Princípios de Economia, tá? Então, nós vamos começar com esse aqui, ó, com esse plano de ensino. Na hora que eu abrir aqui, vai aparecer uma telinha do arquivo em PDF. Aí você que está aí na sua casa pode baixar. Se você tiver no computador, é até mais fácil baixar. Se tiver no celular, às vezes é ruim de baixar, porque acaba tomando conta lá da memória do seu celular. Acho que eu vou baixar. Vou abrir ele aqui em PDF, que é mais prático para mim. Princípios de Economia. Vamos ver se ele abre. Vou ter que parar de compartilhar e compartilhar de novo, para ter certeza de que vocês vão pegar a minha tela correta. Pronto. Pronto, agora sim, né? Está escrito aí Princípios de Economia, professor Luiz Maia, mas na verdade aqui é Luiz Maia e Luiz Kerli. Tem que editar aqui, corrigir, para aparecer... os e-mails até que estão os dois aqui, ó. Essa talvez seja importante, a informação mais importante do dia. Se alguma coisa estiver errado, você quiser conversar, se não quiser postar alguma coisa no WhatsApp, que é público, todo mundo participa da discussão, se quiser nos procurar individualmente, está aqui o e-mail Luiz Maia e Luiz Kerli. Então, isso aqui é uma ficha de aula
do que a gente vai estudar. Então, se a pessoa baixar aqui, vai vendo tudo que a gente vai falar nessas 2 primeiras semanas. Tem alguns diagramas, tem alguns conceitos, e eu achei que eu estava abrindo o plano de ensino, mas eu estou abrindo ficha de aula. Deixa eu voltar para lá, para o website. O que eu quero? Pronto. Confirma aí para mim, Kerly, que vocês estão vendo agora o Ministério da Educação aí. Sim. Tá. Gente, eu acho que a essa altura do campeonato, no 4º período, vocês já sabem que é uma obrigação dos professores apresentarem o plano de ensino no primeiro encontro com vocês. Isso aqui serve um pouco como um contrato, tá? A gente está discutindo, vai apresentar todo o plano do semestre, o que a gente pretende fazer, o que a gente não pretende fazer, quais vão ser as datas importantes que vocês já precisam ter em mente, quais vão ser os temas, os livros que vão ser usados, tá tudo aqui, tá? Então, quando a gente lê a ementa de uma disciplina como essa, vem falando assim: a economia e o problema econômico, princípios de economia, mercados e estruturas de concorrência, demanda e oferta. É um monte de termos que a gente tem alguma noção, todo mundo tem uma noção já intuitiva do que seja, mas acaba sendo muito técnico. Então, a gente vai tentar desmistificar essa ementa, tá? O que nós queremos fazer aqui? Nós queremos explicar alguns conceitos, né, algumas definições da economia, e a gente quer desenvolver com vocês a habilidade para usar certas ferramentas. Uma disciplina como essa, ela precisa quebrar uma barreira para você poder ler mais sobre economia com mais tranquilidade, poder, às vezes, se posicionar em questões econômicas com menos achismo, de uma maneira mais bem informada. Então, a ideia é essa, conceitos e ferramentas de economia que a gente vai trabalhar junto com vocês, vai trazer exemplos, vai trazer estudos de caso, vai falar sobre diferentes mercados, o mercado de seguro de saúde, mercado hospitalar, o mercado de varejo, de, sei lá, venda de calçados, venda de eletroeletrônicos. A gente vai tentar perfazer ou percorrer um conjunto muito grande de mercados, de realidades, de países mais ricos, países mais pobres, de modo que a gente acabe tendo muitas oportunidades para reconhecer certos conceitos, tá aqui, e praticar com certas ferramentas do raciocínio econômico. É por isso que lá no início, né, Kelly, a gente falou assim, um dos objetivos também é mostrar como que pensam os economistas. Qual que é a ideia, o que eles contribuem para o debate, para uma decisão. A gente sabe que existe essa tendência no mundo hoje de o argumento econômico se impor sobre os demais. Mas isso é uma tendência infeliz, porque, frequentemente, a voz do economista, por mais importante que seja, ela entra em conflito, ela diverge da voz de um sociólogo, da voz de um cientista político, da voz de um historiador. Então, o pensamento econômico ele é importantíssimo, mas ele não é mais importante do que outros. Ele é mais uma ferramenta. A vida não é tão fácil assim da gente dizer, faz as contas aí, se há um ganho econômico, então vamos fazer. Frequentemente, nós vamos colocar questões para vocês em que a economia pode indicar uma solução e o bom senso pode indicar outra. Tá? Então, Luiz, eu acho que um caso radical, muito radical, mas também que é um caso muito um timing perfeito, é o problema do Covid. Quer dizer, todo mundo sabe, qualquer pessoa sabe que o Covid tem custos econômicos absurdos. É só ver o que está acontecendo na economia do mundo inteiro. Não estou falando só do Brasil, que é um caso especial de má condução de política anti-Covid.
mas no mundo todo, mesmo nos países onde você acredita que foi feita a melhor política, foi praticada a melhor política anti-Covid, é um problema o custo econômico disso. Ora, talvez não, com certeza existem soluções econômicas muito mais baratas do que essa que se tem agora. A solução, por exemplo, do lockdown, do ponto de vista econômico, pode ser caríssimo essa solução. Quer dizer, mas o fato é que você vê o tempo todo essa discussão. Você não precisa andar muito para dizer não pode porque a economia não aguenta, porque a economia não vai. Esse está pensando, digamos, olhando o lado econômico. Outros dizem, não, o importante é preservar a vida das pessoas. Um terceiro diz, não, você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo e tal. Então, essa discussão está em todo canto. Não estou dando o caso do Covid, mas essa discussão, na verdade, é uma discussão que permeia a nossa vida cotidiana em várias áreas. É isso mesmo. Eu acho até pertinente comentar sobre isso, porque parece, às vezes, quando a gente vê assim, uma situação que a gente nunca passou, né, a gente vê quais são as lacunas que existem dentro, por exemplo, de um pensamento muito específico, ou aquele pensamento que é, por exemplo, só economia, só sociedade, só isso, só aquilo, e quando a gente não pensa em soluções para abranger o todo, acaba que quando vem uma situação assim, a gente se perde, a gente não sabe o que é que faz, né? Se dá ênfase à economia, se dá ênfase à saúde, o que é que faz? E a gente começa a ver, assim, uma decadência completa. Okay. Pois é. Morgana, e inclusive, a gente vê uma tendência às pessoas a não quererem discutir quando o assunto é complexo, quando o assunto tem muitos pontos pró e muitos pontos contra. As pessoas querem fugir dessa complexidade, dessa ambiguidade. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, Luiz, o governo tomou tal medida, você acha isso bom? E aí eu falo assim, bom, tem aspectos positivos, tem esse aspecto positivo, mas tem aspectos negativos, são esse ou aquele. E aí a pessoa fala assim, e aí, você é a favor ou é contra? Eu falei assim, não, eu sou a favor, mas eu não fecho os olhos para os aspectos negativos. Ou então eu falo, não, eu sou contra, mas eu entendo por que está fazendo. Né? Então, a gente está vivendo num mundo e numa realidade em que as pessoas querem ser muito preto no branco. Se uma coisa é ruim, ela é péssima, ela não presta e não deve sequer ser considerada. Se a coisa é boa, ela é o melhor, ela tem que ser defendida e eu dou a minha vida por ela. E a realidade da economia não tem nada disso. Né? Eu costumo dizer que na economia não é novela da Globo. Novela da Globo tem um cara que, do primeiro capítulo, você já sabe que ele não presta, ele vai sem prestar durante todos os capítulos, chega lá no final, ou ele morre ou ele fica doido. E o bonzinho, ele é bonzinho a vida inteira, se lasca, no final ele fica rico em casa. Então, o bonzinho é bonzinho, o mal é mal o tempo todo. Na economia não tem isso. Na economia tem muitas vezes da dosagem, do momento em que você toma uma decisão. O objetivo pode se esgotar. Você pode estar fazendo uma coisa que deu certo, mas se esgotou e você fica insistindo. É preciso saber até onde que vai o efeito das decisões que a gente toma. Então, é preciso sair um pouquinho desse ambiente simplista, né? E muitas vezes polarizado. O Luiz Maia é liberal, o Kerli é progressista. E aí, pronto, eu estou do lado do Kerli. Na hora que eles começarem a discutir, o que o Kerli falar, eu apoio. E esse tipo de bobagem acaba emburrecendo demais a sociedade. Né? Então, a gente vê hoje em dia o debate pobre, as pessoas muito emocionais, né, se jogando em argumentos, e muitas vezes, quando você para, senta e faz as perguntas certas, a pessoa fica até constrangida de falar, não, realmente, eu não tinha pensado sobre isso. Mas, enfim, para isso precisa ter um pouco de tranquilidade, de humildade, colocar o pé atrás, falar assim, peraí, deixa eu ver, eu sou um aprendiz, a gente é sempre aprendiz, não importa quantas horas e quantos livros a gente leu, a gente ainda está num processo de aprendizagem, tá?
Tá, então a gente tem aqui objetivos específicos, a gente quer trabalhar a compreensão de eventos, fatos e algumas dinâmicas, né? Algumas tendências da economia. A gente quer discutir ferramentas que são muito, muito, muito simples e, no entanto, muito valiosas, são extremamente aplicáveis num conjunto grande de circunstâncias. Então, quando a gente tem lá um canivete suíço, que, embora seja pequenininho assim e caiba no nosso bolso, ele consegue nos resolver 18 problemas diferentes, aquilo é uma ferramenta muito valiosa, né? Pois bem, a gente vai tentar falar dessas ferramentas na economia, aquelas que são extremamente simples, no entanto, muito ecléticas, muito aplicáveis em diferentes circunstâncias, tá? Tá, então aqui tem um conteúdo programático que vocês podem ver, ciência econômica, o que é, hipótese, o que são modelos, os princípios, que a gente vai se divertir até falando o que são princípios, a diferença de princípios para valores. Aí depois a gente vai para a parte, digamos assim, central da nossa discussão. É essa aqui, ó. Diagrama de demanda e oferta, elasticidade, comportamento, funcionamento do mercado. Então, aqui é que a gente vai se divertir mais que tudo, que a gente vai realmente ganhar prática, saber usar, saber manusear essa ferramenta, principalmente para detectar quando alguém estiver falando bobagem. Quando a gente tem boa habilidade, né, boa familiaridade com essas ferramentas, a gente consegue muitas vezes identificar as pessoas, né, falando coisas igual papagaio, repetindo os outros sem pensar, seja na televisão, no rádio, onde for. Tá? Depois a gente começa a aplicar um pouco esse conhecimento, vai falar sobre mercado de trabalho, sobre mercado financeiro, e a parte final da disciplina tem 2 elementos. Tem um pouquinho de entender os desafios do país, né, que a gente chama de política fiscal, política monetária, chamada macroeconomia. A gente vai entender o que é isso logo nas primeiras aulas. E terminar a nossa disciplina falando um pouquinho de questões que instigam todos nós, que preocupam todos nós. O Brasil, até hoje, sendo um país subdesenvolvido, algo que causa espanto no mundo inteiro. O mundo inteiro olha para nós e fala assim, gente, mas não era para vocês estarem aí. Já demorou demais, já passou dessa época, era para o Brasil já ter superado certas etapas, incluído o seu povo, enfim, feito uma série tomado uma série de medidas que todos os outros países tomaram, né? Promover educação pública de qualidade, enfim, gerar uma série de condições para que a gente pudesse alcançar todo o nosso potencial. E não pode deixar de falar sobre essa tríade aqui, ó: sustentabilidade, exclusão e desigualdade. Então, isso é um conjunto de temas que todo economista que se preze deveria estar preocupado hoje em dia. Tá? O nosso quadro de exclusão social se agrava com a pandemia, a desigualdade de gênero, desigualdade de renda, desigualdade étnico-racial, todo tipo de desigualdade está ficando cada vez pior. E nós temos movimentos muito preocupantes no que diz respeito ao esgotamento dos nossos recursos ambientais, nossos recursos naturais como país, né? Então, nós estamos numa trajetória insustentável. Nós precisamos entender exatamente o que é isso, como é que a gente vai superar essa bronca aqui. Então, esse é um apanhado geral, uma visão geral do nosso conteúdo, tá, gente? Vamos falar um pouquinho sobre métodos didáticos, né? As práticas da semana que a gente vai fazer. Tipicamente, uma semana, diferentemente dessa primeira, mas, em geral, uma semana vai ter 2 momentos. Um momento em que eu e o professor Kerli gravamos para vocês uma aula, e aí vamos discorrer, vamos mostrar, vamos, enfim, contextualizar, dar exemplos, falar e tal, mas vai ser gravado, uma aula gravada. E ela vai ter aí uma dedicação de algo em torno de 1 hora e pouco, e, em seguida, essa aula gravada deve ter lá também uma espécie de um questionário em que vocês vão
resolver exercícios, mostrar que entenderam aquele conteúdo, tá? Essa, digamos assim, é a primeira metade da semana. A segunda metade da semana é um encontro como esse, em que a gente vai ter até 2 horas, na verdade 1h50, para conversar, para tirar dúvida, para resgatar alguma coisa da aula que não ficou claro, para dar mais exemplos, exemplos concretos, exemplos reais, jogar aquelas discussões que foram feitas lá na aula gravada, mas jogar no nosso meio, meter a mão, arregaçar as mangas, e aqui e ali nós vamos até fazer certas atividades. Então, uma das razões por que a gente está tentando, neste início de semestre, né, usar a ferramenta Zoom, é porque com essa ferramenta aqui, gente, eu aperto um botãozinho aqui que está na minha frente, eu consigo dividir essa turma aqui de 15 pessoas em 3 grupos de 5. E aí eu consigo falar, ó, gente, o grupo 1 vai discutir tal questão, vai me dar resposta para tal questão. O grupo 2 vai discutir tal questão, vai fazer isso, isso, aquilo. O grupo 3 vai fazer aquele outro. Igual quando a gente está numa sala de aula, que a gente pode, né, rearranjar as cadeiras e trabalhar em grupos ali, a gente também pode fazer isso com essa ferramenta do Zoom. E nós vamos tentar fazer isso. Por quê? Porque nós não queremos ficar aqui, só eu e Kerly falando, e vocês, a maior parte do tempo, com o microfone fechado, ouvindo e obedecendo. E supostamente, entre aspas, aprendendo. Aprender, para mim, não é simplesmente receber uma informação. Aprender é principalmente colocar em prática, mexer, cutucar, falar, peraí, mas você está dizendo isso, então não faz sentido aquilo lá. Ah, então está errado o que o Bolsonaro falou aquele dia, o que geralmente é muito provável. Mas, enfim, vocês entenderam a ideia. É de tentar colocar os temas, as discussões, vivos, né? Trazê-los para a gente poder manusear, meter a mão, levantar para cima e para baixo. Senão, não é aprendizado, tá? E, honestamente falando, você aprende aquilo num dia e 2 semanas depois você nunca mais viu aquele negócio. Quer completar alguma coisa sobre essa nossa dinâmica semanal aí, Kerlin? Não, acho que a dinâmica está boa. Agora, eu sendo você, diria os dias. Vamos dizer. Qual vai ser o dia de um e de outro. Isso, vamos dizer. Em geral, os dias do encontro síncrono vão ser quartas-feiras. Mas tem aqui 1 ou 2 semanas, eu vou mostrar as datas direitinho, que a gente vai fugir de feriado na quarta-feira, ou no caso dessa semana, que a gente optou por encontrar primeiro, né? Em vez de jogar logo de cara um vídeo, a gente optou por fazer o encontro antes da aula expositiva, digamos assim. Legal, mas eu vou falar das datas direitinho. Tá, então vem aqui o que nós vamos usar de recursos. Então está aqui o blog economaia.blogspot.com, é importantíssimo. Tudo que a gente fizer, preparar para vocês, link para os exercícios, link para os vídeos das aulas que aconteceram, tudo vai estar lá, tá? A gente vai colocar os blocões assim, ó, de links para cada semana, com tudo que você precisa para aquela semana. Inclusive o link para essa gravação que a gente está fazendo agora, depois que eu termino aqui, eu vou lá e boto também. Boto o link lá para você, ou alguém que não esteja aqui, poder assistir essa gravação. Aqui tem esse link que a gente está usando nesse momento, enfim, ninguém consegue memorizar um negócio desse, mas o link está disponível lá no blog. Vamos falar sobre avaliação, porque essa é uma das coisas que sempre causa um certo estresse. Mas eu vou fazer aqui uma afirmativa e vocês não precisam acreditar em mim. Vocês vão lá e vão perguntar para alguém que já foi meu aluno, tá? Quem já passou por alguma disciplina minha vai confirmar isso que eu vou dizer agora. A avaliação em disciplina que tem o professor Luiz Maia é sem estresse. Eu não acredito que uma pessoa pressionada pelo tempo a responder 20 questões num espaço de 50 minutos, e aí eu depois vejo lá quem conseguiu responder 2, quem conseguiu responder 3, e depois faço uma normalização lá para ver quem tira a nota 10. Eu não gosto desse método.
Eu acho que ele gera mais tensão, a vida nossa já está muito tensa, toda hora a gente está com alguma frustração de não poder sair, de não poder ir para a praia, de não poder encontrar com os amigos e tal. Eu acho que tem que tirar o estresse. Então, nós vamos adotar aqui um sistema de avaliação que é chamado de avaliação continuada. O que é isso na prática? O que significa que você tem questionários com 5, 10 questões toda semana. Questionários bem simples, que a maioria de vocês que simplesmente prestou atenção na aula responde todas imediatamente. Aqui e ali tem uma outra questão que você vai precisar parar e pensar e falar assim, espera aí, eu acho que tem uma pegadinha aqui, porque ele não falou desse jeito na sala de aula, então deixa eu ver aqui, parará, parará. Mas isso é, no máximo, 2 de cada 10 questões, isso vai acontecer. A maior parte das vezes, o que nós vamos estar testando com esse questionário, gente, sendo muito franco com vocês, o que nós vamos estar testando é a presença, mas não é aquela presença que você responde presente para o professor lá na chamada, não. É a presença, que é uma coisa raríssima hoje em dia. Hoje em dia nós vivemos no mundo da impresença. Vou fazer uma pergunta aqui, ninguém precisa levantar a mão para se incriminar, não, tá? Mas quantos de vocês que não checou um e-mail ou o Instagram enquanto a gente está tendo essa conversa aqui? É muito difícil a gente não fazer isso, né? A gente não quer ficar numa coisa só. A gente tem essa maquininha de fazer doido aqui na nossa frente, aqui a gente sabe a notícia do que aconteceu, se você investe em ações para ficar rico, você já está sabendo quem que subiu, quem que caiu, as notícias do seu time, o Sport perdeu, o Santa Cruz perdeu, o Náutico vai perder. É muito atrativo isso. Isso faz com que a gente fique impresente. A gente está num lugar, está assistindo aula, mas não está na cabeça lá. Tá? Então, o que a gente verifica com esse exercício é principalmente o grau de presença. O quanto que vocês estão, de fato, participando dessas reflexões. Estão mergulhando, estão entendendo, estão trazendo aquilo para a vivência de vocês e tudo, né? Então, a ideia é basicamente essa. E para não dizer que ainda está estressante, olha só, mais ou menos 8 listas de exercícios. As 4 primeiras listas de exercícios, a gente faz o seguinte, pega a pior nota ali, joga fora. Pronto, tira a média das outras 3. Pronto, essa é a sua nota da primeira VA. Mas lá para metade final do curso, pega 4 listas de exercícios, joga uma fora. Um dia que você não estava com boa cabeça, um dia que... Todo mundo pode ter uma semana ruim. Joga fora aquela nota, tira a média das outras 3. Aquela é a sua nota da segunda VA. Tá? Então, assim, o que eu estou mostrando para vocês é que quem participa, quem vem para a sala de aula, né, e tenta se manter aqui, resiste à tentação do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. Eu acho que vocês nem usam mais Facebook, agora é TikTok, outras coisas. Facebook é coisa de velho, viu, Kerry? Se você disser que você tem conta no Facebook hoje, a pessoa pergunta assim, é de 50 para cima, né? Pois é, mas... Então, a gente quer garantir que vocês estão mergulhando, estão participando com a gente, estão entrando na discussão. E aí não é quem é mais sabido, não é quem tem o raciocínio mais rápido, não é quem passou 2 horas lendo 3 outros livros para completar a sua... É claro que isso tudo é muito bom, se você quiser fazer, se você quiser se treinar, né, se expor, se colocar a teste, tudo isso a gente pode ajudar. Professor, já acabei aquele exercício, pode me dar mais 20? A gente vai lá e passa mais 20 exercícios, obviamente, só para você. Para a maioria de nós, o objetivo é que a disciplina não tenha estresse, que ela seja prazerosa, que os temas sejam interessantes e que a gente conduza dessa forma que a gente está fazendo aqui no bate-papo, tá? De uma maneira dialogada, de uma maneira bem acessível para todo mundo. Se não der certo nessa primeira e segunda VA, aí vem terceira VA e final. E como é que é terceira VA e final? É daquele mesmo jeito... não, desculpa, aqui só vem final. Como é que é final? Aí deixa de ser um questionário de questão fechada, de 10 questões, passa a ser um questionário com 5 questões abertas.
Aí você vai ter que escrever, vai ter que explicar o que você entende de alguma coisa, vai ter que resolver um problema que a gente vai dar, com algum cálculo lá relativamente simples, mas vai ter que fazer. Então, o exame final vai ter um pouquinho mais de dificuldade e vai ser sobre toda a matéria. Tudo que foi discutido ao longo das 15 semanas que a gente vai estar junto, tá? Mesmo assim, como é de costume aqui na Rural, quem fizer a final precisa também alcançar média final de 5 para obter a aprovação na disciplina. Então, não é muito diferente daquilo que a gente viu tradicionalmente na Rural. A diferença é que, em vez de a gente ter primeira VA e segunda VA, a gente vai ter esses blocos de 4, talvez 5, mas eu acho que mais provavelmente 4 listas, e que a gente ainda permite vocês jogarem fora a nota de uma da lista para tirar a média de cada VA. Diga lá, Quer. Não, é isso mesmo, tá bem. Eu só queria que você esclarecesse melhor a questão da terceira VA. Tá. Você falou e ficou a dúvida. Tá. Os alunos vão perguntar isso. Pois é, aqui a gente está dizendo que não tem terceira VA. Aqui a gente está dizendo que salta das notas de segunda VA para a final. Mas eu não tenho certeza, viu, Kelly? Eu acho que a gente é obrigado a oferecer terceira VA. Exatamente. Eu também acho que é obrigado, sim. Então... E eu acho isso que é melhor nessa aula inicial, dizer a solução full. Quer dizer, a gente vai fazer as duas, sem quem não fizer, quem não conseguir passar nas duas, tem uma terceira VA, digamos, a minha ideia é juntar sobre as duas outras VAs, fazer uma terceira VA nos moldes das duas primeiras, juntando os elementos das duas primeiras, e aí sim, na final, uma avaliação diferenciada de questões em abertas. Eu acho que a gente poderia, mais ou menos... Boa ideia. Então, só para tirar qualquer dúvida de quem está nos assistindo aí, essas listas de exercícios, né, que a gente está falando, 4 listas de exercícios para ser a primeira VA, jogando uma fora e tudo, essas listas são de questões múltipla escolha, de marcar X, ou então de VOF e tal. Então, há um limite o quanto que dá para a gente, né, verificar aí da compreensão de vocês com esse tipo de exercício. Mas, de toda forma, a gente vai fazer isso para a primeira VA, para a segunda VA, e se a pessoa não tiver ainda conseguido a média para passar, aí ela faz uma terceira VA, em que a gente busca exercícios dessa lista todas e combina e faz uma prova sobre todo o semestre, não é isso, Kerry? Isso. E aí sim, se não passar na terceira VA, que ainda é questão múltipla escolha, aí vai para um exame final, que aí tem questões abertas, 4 ou 5 questões, tá? Mas sempre através de formulários, e a gente vai compilando essa nota e oferecendo, conforme você vai tendo nota boa, a gente já vai dizendo qual que é a sua média até aquele momento, tá? Pelo menos 2 ou 3 momentos ao longo do semestre, nós vamos parar e avisar, gente, nas suas notas até essa número 6 aqui, são essas e essas e essas. Aí todo mundo fica sabendo em que pé está no decorrer da disciplina, tá ok? Só uma pergunta, professor, que Pois falaram não. ali sobre o prazo de entrega dessas listas de exercício, né? O senhor passa ela semanalmente, aí a gente tem um prazo de, assim, 24 horas, uma semana, até uma data para entregar? Tipicamente, a gente vai dar o prazo até o minuto anterior do momento que vai começar a aula síncrona. Então, vamos supor, essa semana eu venho aqui, faço esse encontro com vocês, a gente depois vai gravar uma aula sobre as temáticas da disciplina para vocês, vai passar o questionário, e aí vocês vão ter até o minuto antes de começar a nossa próxima aula síncrona. O que vai dar, geralmente, sempre um final de semana no meio, entre o exercício e a... Luiz, dá não. Não, Luiz, dá 48 horas, porque a aula de exercício é na segunda e a síncrona é na quarta. Pois é, não, é verdade. É verdade. Se a gente vai gravar a aula na 48 segunda... 48 horas tá bom para 48 horas, é isso mesmo. Pequenas. Uhum.
Morgana, você entendeu aí que eu estava me equivocando, né? Na semana usual, que a gente vai ter a aula gravada na segunda e a aula presencial síncrona na quarta, a gente vai ter aí 48 horas para vocês, tá? Que é mais do que suficiente, né, para responder uma lista sobre aquela aula que foi dada na segunda. Eu acho que é... Agora, aqui e ali, se alguém precisar atrasar um dia, uma lista ou outra, a gente abre exceção. O que não vai poder é a pessoa deixar tudo para o final, né? Não fazer lista nenhuma, depois achar que pode chegar lá, juntar e submeter 4 listas seguidas. Porque se fosse assim, a gente não verificava aquela ideia da presença, né? Da real presença de vocês na disciplina. Tá certo? E nem seria avaliação continuada, né? Pois é. Mas isso já aconteceu em semestres anteriores, de, às vezes, a pessoa ter um problema numa semana, não conseguir entregar aquela lista num dia, e aí pedir, professor, me dá um prazo aí de mais 48 horas, prometo que é a única vez e tal. A gente vai lá e aceita a submissão de vocês um pouquinho além do prazo, tá bom? Sim. Legal. Vamos dar uma olhadinha nas datas, gente. Então, olha só. Essa semana do 5 de abril foi a semana em que a segunda-feira foi o nosso momento de encontro, né, de encontro síncrono. Na próxima semana, volta ao normal. E vocês vão ver que isso é o normal, tá? Então, aqui, ó, se 5 de abril é segunda-feira, então 12 de abril é segunda-feira, o nosso encontro síncrono está aqui, ó, vai ser 14 de abril. Nossa próxima vez que a gente vai estar juntos nessa sala do Zoom vai ser no dia 14 de abril, na quarta-feira. Na semana seguinte, seria 21 de abril, mas 21 de abril é Tiradentes. Então, a gente trouxe aqui a nossa aula presencial para segunda-feira, tá? Tirando essas 2 exceções, todas as outras, a quarta semana é quarta-feira, a quinta semana é quarta-feira, a sexta semana é quarta-feira, todo o resto do semestre, até lá, ó, na 15ª semana, no dia 14 de julho, é uma quarta-feira. Então, o normal da disciplina é assim: na segunda-feira, a gente posta um vídeo, uma aula que eu e Kelly gravamos para vocês. Na quarta-feira, a gente se encontra. E entre essas 2 coisas, vocês têm lá um tempo para praticar com a lista de exercícios. Okay. Faz sentido? Uhum. Legal. Tá, então, gente, olha só. Aqui vocês conseguem ver também que para cada semana tem um conjunto de aspectos que já está pré-definido, a temática que a gente já está mais ou menos pré-definida. Aí, onde é que eu vou ver esses assuntos todos? Onde é que eu vou procurar, se eu quiser ler anteriormente sobre isso? Aí você vai na bibliografia, que é o que consta lá no final. O principal livro para essa disciplina é o livro do Mankiw, que está disponível lá no Minha Biblioteca para vocês. Está até com o link aqui, ó. Mas o Kerli até me chamou a atenção que tem um livro do Grimaldi, não é isso, Kerli? Grimaldi, que eu acho que tem muitas qualidades. E vou até tentar utilizar nosso contato para lhe convencer a usar o livro do Grimaldi como o livro básico da disciplina. Ainda vou precisar convencê-lo disso. Pela seguinte coisa, o livro do Grimaldi, ele, primeiro, é realmente um livro, chama-se Introdução à Economia. Quer dizer, não é um livro que tem muitos exemplos do Brasil, acho que praticamente todos os exemplos do Brasil. E é um livro moderno, no sentido que trata os assuntos de uma maneira já com alguns avanços, por exemplo, muita coisa da microeconomia moderna, já com um pouco de jogos, um pouco de... Não comportamental ainda não tem. Mesmo a parte de macroeconomia, eu acho que é muito... se eu estivesse dando um curso para os alunos de economia, eu acharia que o Mankiw seria superior. Mas, como não é o caso, pelo nosso objetivo do curso,
eu penso que o Grimaldi poderia ser o nosso livro básico, mas isso também não muda muito. De todo modo, está aí na bibliografia ambos, e o livro do Grimaldi também é um livro muito comum, muito facilmente acessível. Então, diria então que o Mâncio e o Grimaldi são os livros básicos. Luiz, achando que o Mâncio seria o básico, eu achando fortemente que o Grimaldi deveria ser o básico, mas isso vai ser resolvido rapidamente. Nós vamos conversar esses dias agora, esses dias eu digo hoje, amanhã, e tudo, e rapidamente a gente toma uma decisão sobre isso. Na verdade, eu sei que acaba sendo um mix dos dois. Talvez porque eu também tenho uma boa experiência eu dei vários cursos de introdução à economia para os alunos de administração. E eu vi como o livro do Grimaldi funciona bem para não economistas. Eu acho que talvez essa seja a principal razão da minha ênfase em utilizar o Grimaldi como o livro básico do nosso curso. Mas isso veremos nas nossas conversas. E com as opiniões dos alunos. Os alunos então vão ver os livros também, podem dar opinião sobre uma coisa ou outra. Isso. Eu estou respondendo aqui no chat, alguém perguntou assim, o link tem os links para a bibliografia básica, e para complementar, não dá para disponibilizar o link? Aí eu falei, bom, eu acredito que não deve ser difícil de achar, tá, gente? A minha experiência com o site Minha Biblioteca é muito boa. A gente coloca lá as nossas credenciais, acessa, e aí apertou ali a barrinha de pesquisa e colocou o nome do autor ou o nome do livro, aparece com facilidade, tá? É diferente daquele e-book central que a gente tinha antigamente. A outra plataforma de livros online que a Rural tem, ela é um pouco tosca no mecanismo de pesquisa. Às vezes você faz a pesquisa com o nome certinho do livro, e aí aquele livro que você está procurando só vai aparecer na terceira página de resultados. E mesmo que você colocando o nome certinho do livro que você procurou, ele organiza muito mal os resultados, né? É impressionante como a sabedoria do Google ainda não está compartilhada com todos os sites. Mas a nossa base, gente, são os livros da literatura básica, da bibliografia básica, e principalmente, vou botar muita ênfase aqui, tá, gente? Essas fichas de aula. Essas fichas de aula, elas são, digamos assim, o arroz com feijão da disciplina. Então, é sempre importante a gente ter o livro, que a gente pode pesquisar, pode ler um pouco mais, pode ver mais exemplos e tudo, mas se uma semana ou outra você não tiver tempo de olhar o livro, leia com carinho as fichas de aula. Tá? Vindo para a aula com uma noção geral daquelas fichas ali, você não vai ficar voando, não vai ficar lá pensando que está perdido, que não está entendendo nada, ou que está tudo muito difícil, tá? Bastando o acesso àquelas fichas de aula. O que mais? Sim, essas datas que a gente está colocando aqui, gente, vamos ser muito francos, né? Vamos ser honestos. Nós estamos no meio de uma pandemia. Ninguém sabe se esse semestre vai desenrolar exatamente dessa maneira. Então, se precisar mudar aqui e ali alguma data, algum tema, nós vamos ter toda a tranquilidade. O que nós vamos tentar fazer é não fazer mudanças com menos de 2 semanas de antecedência. Se a gente quiser mudar alguma coisa, que a gente veja antes, comente, professor, no dia tal vai ter um evento e todo mundo desse curso vai estar no evento. Será que não tem como remarcar essa aula e tudo? Tá. Esse tipo de ajuste a gente pode fazer, mas nós vamos fazer o máximo esforço para dialogar, para conversar bem e tentar antever essas necessidades de ajuste, para não ter aquele negócio de mudar alguma coisa e só uma parte das pessoas ficarem sabendo. Né? Muda lá uma data que a gente ia fazer a aula síncrona, e aí só metade da turma ficou sabendo porque se comentou na aula imediatamente anterior. Tá, então, essas datas são tentativas, a gente sabe que aqui e ali pode ter, né, momentos mais agudos, a gente viu isso no PLE, teve momentos que todo mundo ficou um pouco mais apreensivo e tal, mas esse é o plano.
Se tudo der certo, nada de novo acontecer, é isso que a gente vai tentar seguir. Se precisar ajustar, também isso aqui não está escrito em pedra, está escrito em papel. Aliás, nem isso. Está em letrinhas virtuais, basta ir lá e mudar o arquivo que pronto, já mudou a letra. Estou brincando, tá, gente? Esse plano foi aprovado pelo curso de vocês, então ele é oficial. A gente vai realmente tentar segui-lo, mas, como eu disse, se houver necessidade, não hesitaremos em conversar e fazer novos acordos, fazer ajustes aí que sejam do interesse de todos nós. O que mais? Eu acho que é isso sobre o plano de ensino. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Guilherme, Alessandra colocou Alessandra na hora de escrever o nomezinho dela ali, ó, ficou meio... Giovanni, Marielle. Acender as luzes aqui, tá escuro. Eu só ouvi a voz até agora da Morgana, da Tamires, e eu acho que o Felipe falou alguma coisa também. Quem gostaria aí de entrar um pouquinho, só para dizer, ó, tá tudo bem, segue em diante. João? Ô, Luiz, eu queria fazer um comentário sobre a minha experiência, que foi a sua também, eu acho que é a sua também, sobre a importância dos grupos. Eu sempre acho que os grupos são um extraordinário instrumento, não só de comunicação, pela rapidez com que se pergunta, com que se obtém as respostas e a rapidez com que as discussões são levantadas, mas também como os grupos como um extraordinário instrumento de aprendizado. Eu vejo nos grupos, pelo menos nos grupos da minha disciplina, no caso, a disciplina do Luiz Maia também, que os alunos utilizam o grupo e nós estimulamos o tempo todo isso, né? Que os alunos coloquem as suas soluções no grupo, discutam as suas soluções no grupo, tenha aquela coisa natural que você é mais ligado a um, ligado a outro, e que tende a discutir no privado com aquele ali, mas a nossa incentivo é para trazer essa discussão para o grupo, porque a nossa experiência é que, quando isso é trazido para o grupo, em geral, o assunto se enriquece, porque tem muitas pessoas do grupo que também têm aquela dúvida ou que também têm alternativas para aquela dúvida. Então, eu sugeriria que vocês começassem a ver o grupo assim, não só como instrumento de comunicação, que é extraordinário como instrumento de comunicação. Vocês vão ver que nós estaremos sempre respondendo. O aluno pergunta uma coisa, professor, isso é assim, assim, assado, tal. Muito comum que isso aconteça qualquer dia, de noite, de madrugada, não estou dizendo que eu vou estar de noite, de madrugada respondendo, mas os alunos estão acostumados no grupo a também a fazer isso no fim de semana, perguntar, quer dizer, então, usar o grupo de uma maneira irrestrita. Você não tem que esperar a segunda-feira para perguntar uma coisa no grupo. É possível que no domingo eu, por acaso, olhe lá e me responda no próprio domingo, na própria sábado. Não estou dizendo que eu tenho o compromisso de estar olhando o grupo a cada minuto, porque eu não estarei olhando o grupo a cada minuto. Mas a chance é muito grande que eu olhe o grupo, que Luiz olhe, e mais ainda, mais importante, de que um colega vai ler aquilo ali e vai lhe dar uma ideia, vai lhe dar uma resposta. Então, usar o grupo como instrumento de aprendizado, não somente como instrumento de comunicação, que é importantíssimo como instrumento de comunicação, mas eu acho ainda, não sei se mais, mas tão importante como instrumento de aprendizado. Excelente ponto, Kelly. O grupo de WhatsApp, gente, às vezes ele é mal usado, né? Às vezes a pessoa começa a colocar lá coisas que fica indignada. Eu fiquei indignado com alguma coisa que eu vi na minha rua, fiquei indignado com alguma coisa que o presidente disse, fiquei indignado, e aí ficam dando vazão àquilo ali, e aí acaba um outro discordando e tal. Mas, assim,
pensando no interesse da disciplina, não tem pergunta boba, não tem pergunta que, enfim, que você precisa esperar 1 hora para colocar. Se for assunto da disciplina, se for material da disciplina, uma palestra que você está sabendo que pode interessar os colegas, um evento que vai ter de debate que você acha interessante, e também, às vezes, para combinar de trabalhar junto. Eu vi isso muito nas nossas turmas, Keren. E as pessoas colocando lá no WhatsApp Muito, assim, pessoal, muito. eu estou com um probleminha na questão 7 e 8 dessa lista, quem quer trabalhar nelas comigo? Aí o outro fala, eu também quero ver, peraí e tal. E aí os dois já começam lá, abrem uma sala para eles de Google Meet, ou então vídeo call mesmo do WhatsApp, que trabalham juntos, né? Se articulam juntos ali. Então, o grupo do WhatsApp é uma ferramenta indispensável dentro dessa nossa proposta aqui, de vocês trabalharem juntos, resolverem problemas juntos e, eventualmente, né, colocarem de suas dúvidas, suas preocupações lá, que a gente vai responder com máxima atenção, tá? Mesmo que às vezes possa demorar algumas horas. Hoje em dia tem isso, né? O cara coloca uma questão no WhatsApp para você, 3 horas depois ele te liga, você está bem? Eu falei, tô, o que foi? Não, você não respondeu meu WhatsApp? Eu falei, peraí, também não é assim, não. 3 horas verdade. depois eu tenho que estar respondendo, senão eu morri? Não é, a coisa não é bem assim, não. Então, mas assim, sem excessos, sem, às vezes, colocar coisa lá polêmica, de política, de religião, evitar esses tipos de coisa, mas, fora isso, para motivo da disciplina, é muito bom. A experiência que a gente tem visto é que funciona muito bem. Eu diria mais radicalmente do que Luiz. O grupo, eu acho que é vedado porque isso é atrapalhar a vida de todos nós. Ninguém mais do que nós, economistas, gostamos das discussões. A gente vive disso, das discussões. Eu, Luiz, toda hora estamos envolvidos em discussões. Agora, no grupo, não cabe a discussão. O grupo tem 2 finalidades principais. Primeiro, comunicação. Comunicar o que vai acontecer, o que aconteceu, os eventos. Ok, esse é um elemento fundamental. Dizer, o aluno perguntou, e a aula de ontem, o que aconteceu assim? Está tudo lá, está tudo lá. Ah, mas eu não entendi. Ok. E o outro é o de aprendizado. Perguntar isso, como foi isso, como foi assim. O professor indicou alguma coisa? Indicou. Você acha que no vídeo ele diz assim, diz assim? Quer dizer, esse instrumento. Fora isso, não cabe mais nada. Ou quase nada. No máximo, parabéns por saber que um colega está aniversariando naquele dia, tal, isso cabe. Mas para por aí. Se começar a falar um do time do outro... Não. Aí não. Não Aí dá não é nesse certo, não. grupo. Não é nesse grupo. É isso aí. Vamos lá. Dúvidas, pessoal? Pode ser pelo chat, pode ser pelo microfone. O que a gente pode completar aqui para a gente, todo mundo começar no mesmo pé, sem... É só um pedido, quando a gente enviar os exercícios, se for possível, vocês darem um feedback de que receberam os exercícios, Claro. mesmo que seja enviado, só para a gente ficar tranquilo, porque, né? Tá. Mas, assim, no formulário eletrônico que a gente usa, ele coloca lá para você, resposta submetida, gravada direitinho. Isso. A gente sabe aqui, de vez em quando pode ser que aconteça alguma Tá. coisa, entendeu? Tá. Não, tudo bem. A gente pode fazer isso, sim. Uma vez por semana eu dou uma Agora, entradinha mais. uma consulta, Luiz, de uma solução inteligente. Os alunos, um professor, colega nosso, conversando, ele perguntou sobre as notas. Eu falei, não, existe o princípio da privacidade, de modo que cada aluno consulta exclusivamente sua nota. E ele falou, não, eu divulgo a nota dos alunos com as informações do CPF, todas em conjunto. E eu achei que, ele teve uma ideia, não me convenceu de fazer. Ele disse, bom, com isso está preservada a privacidade e, ao mesmo tempo, os alunos podem se comparar entre eles. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas estou só dizendo que
Isso é como faz um professor nosso, um ótimo professor, Um que não professor tinha como... nosso que não conhece a miséria chamada LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Isso daí coloca uma legislação extremamente rigorosa em relação ao que você pode divulgar de dados de uma pessoa. E divulgar a informação do CPF, mesmo que seja sem o nome, é daquelas questões assim, facilmente desaconselháveis. Nós vivemos num mundo de dados. E esses dados, infelizmente, a gente precisa ter o máximo cuidado. Então, eu entendo como seria prático, né, para a pessoa poder ver como está, mas, enfim, como que a nota dela está se posicionando no meio da turma toda. Mas, infelizmente, essa solução aí, eu acho que ela precisa ser repensada. Ok, então, eu inclusive nem propus adotá-la, eu só comuniquei que um colega, um professor, eu falando sobre isso, ele falou, não, eu resolvi isso da seguinte maneira, mas nem sequer propus que nós fizéssemos isso, não. Beleza, vamos, deixa Beleza. isso de lado. Mas assim, Morgana, se a gente deve ter esse esquema que na hora que você submete, a resposta aparece lá, resposta submetida e tal. Havendo dúvida, e também o que a gente pode fazer é comentar logo no dia que a gente for começar os encontros síncronos, dizer, olha, gente, nós vimos aqui 6 pessoas ou 12 pessoas que não submeteram a resposta. A média das notas que a gente viu está na faixa tal. Então, esse tipo de coisa é bem trivial para a gente fazer, apertar botão, em 1 minuto a gente consegue fazer, trazer esse tipo Acho de que informação. informar uma média seria uma maneira de permitir essa avaliação de uma maneira mais segura, tá certo? Para a pessoa saber como que está indo, o que foi, o que não foi. E, claro, havendo dúvida, né, se a sua conexão está instável e tal, pode pedir que a gente confere. Ah, professor, veja lá se minha resposta foi gravada. E aí a gente confere. Ok. Tá, então, eu entendi a questão do Felipe aqui, que muita gente submetia e não sabia se a resposta tinha sido gravada, né? Então, ficou nessa angústia aí durante o PLE. Porque também, algumas vezes, a gente mandava, aí a gente estava esperando por uma nota, alguma coisa assim, e não vinha, né? E aí a gente ficava... Será que recebeu, será que não? Tá certo. Muito bem. O que mais? Eu acho que assim, a parte mais burocrática de tudo, a gente já passou, já falou exatamente como que vai acontecer. Eu queria deixar para vocês, gente, antes de terminar esse nosso primeiro encontro aqui, uma mensagem. É que, assim, o momento, é claro, é muito, né, desagradável, todo mundo está um pouco desconfortável com essa circunstância toda, passando, às vezes, né, problemas pessoais, familiares, tudo. Então, a gente tem que tentar fazer a experiência universitária ser um pouco mais leve, ser um pouco mais solidária também. Ninguém precisa levar isso aqui também tão a ferro e fogo mas o professor falou aquilo, agora ele está dizendo que está errado, não, ensinou errado, tal. A gente precisa ter uma leveza, é um ambiente muito de tensão, e os temas que a gente vai trazer, a maneira como a gente vai abordar, vai ser sempre assim, tá? Nós não chegamos aqui como donos da verdade, não vamos ensinar ciência de foguetes para vocês, coisas muito complexas. O que nós vamos ensinar para vocês tem forte apelo no dia a dia, no que a gente vê no jornal, no que a gente escuta, nos debates que a gente acaba vendo e participando na rede social ou na imprensa em geral. E a gente vai caminhar devagar, a gente não vai sair despejando conteúdo em cima de vocês e pressionando para que todo mundo tenha que estudar 4 horas por semana. Não é nada disso, tá? É um ambiente em que a gente realmente vai ter a oportunidade de passear pelas grandes questões, as questões mais fundamentais da economia. Então,
eu tenho certeza, pela minha experiência lecionando aqui no curso de vocês, é que vocês gostam muito, muito dessa disciplina. Ela acaba sendo algo que vocês frequentemente vêm me comentar no final, dizer, Luiz, poxa, não esperava que fosse assim, não imaginava que economia fosse isso. Já tive testemunhas aí, depoimentos de pessoas chegando e falando assim, não, eu detestava economia. Eu cheguei para a sua aula achando que eu detestava esse assunto. E aí, lá para a metade, eu comecei já a ver que não era tão ruim, e no final eu já estava gostando. Então, esse tipo de coisa acontece. Às vezes a gente tem uma visão muito negativa dos economistas, ou então das grandes empresas, das grandes corporações, do jogo econômico. A gente, às vezes, tem visões muito de indignação em relação ao que acontece na economia, e aí, a gente, sem querer, a gente deixa contaminar o assunto. Mas quando a gente começa a aprender de uma forma bem dialogada, bem tranquila, apresentando de uma forma não dogmática tudo que a gente está discutindo aqui, né, os prós e os contras sempre, mostrando, às vezes, até como que alguns desses conceitos são imperfeitos, são incompletos, que tem outros conceitos melhores e tal. Aí acaba que fica sempre muito agradável para todo mundo, né, Kerli? Eu acho que sim. Possível. É. É a primeira vez que eu estou dando esse curso nesse departamento, digamos, nesse curso. Mas eu já vi várias experiências sua e nossas com esse resultado final. É possível, sim. Eu já lecionei tantos cursos com essa natureza para diferentes públicos, seja para economia, seja para administração, seja ciências do consumo, seja para os MBAs da vida, como o Kerli aí, lecionando para executivos. Tem algumas coisas, alguns exemplos, alguns casos assim que eu já conto toda vez. Então, na hora que a gente falar de dólar, já vem uma historinha que eu vou contar do cara que chega falando para mim, professor, eu quero viajar para o exterior, devo comprar dólar agora ou devo esperar a hora da viagem? Então, tem um monte de casos que a gente já vai colecionando, né, Kelly? E que aí a gente vai trazer, isso vai virar para vocês também uma espécie de uma caixinha de ferramentas. E mais lá na frente vocês vão nos agradecer por aprender a usar essas ferramentas. É isso? É isso. Bora, tá bom. Tá. Eu acho que hoje não seria uma boa ideia a gente começar a falar de matéria, de conteúdo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos gravar e disponibilizar para vocês, até o final da quarta-feira, uma primeira aula, né? Uma exposição sobre aquelas fichas que a gente já tem lá. E, na segunda-feira, a gente deve completar essa exposição, tá? Mas, ainda assim, em aulas gravadas. O nosso próximo encontro, então, só para lembrar aqui, vai ser na quarta-feira seguinte, tá? Quando já teremos a primeira lista de exercícios para entregar. Na segunda-feira próxima, a gente vai avisando lá no grupo de WhatsApp para todo mundo ficar atento nessas primeiras semanas. Mas lá no WhatsApp a gente vai avisar, pessoal, as 2 aulas expositivas gravadas já estão disponíveis, os links estão aqui embaixo. A ficha, lembra, tem que ser entregue na quarta-feira, tem que ser submetida antes do horário da nossa aula e tudo mais. Alguém postou alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver que eu não vi. A ficha sempre será disponibilizada na segunda-feira? Essa é a ideia, tá, Felipe? Salvo se alguma coisa acontecer, na segunda-feira, pelo menos, talvez até antes, a gente já tenha a ficha para vocês. De modo que vocês tenham aí 48 horas para trabalhar lá. Você não falou, Luiz, o detalhe da hora da aula da segunda e a hora da aula da quarta. Da segunda não é uma coisa importante, porque é a divulgação do vídeo, mas, de todo modo, é bom dizer quais são esses 2 horários. Mas eles não têm essa maluquice que a gente tem lá no horário noturno, não, cara. O negócio deles é sempre de 4 às 6. Né? O horário lá para eles, no Ciências de Consumo, seja de tarde, seja de noite, é sempre de 4 às 6. Não tem esse negócio o que tem é se vai ser de 2 às 4 ou de 4 às 6, eu acho. Né? Sim.
Mas no nosso caso, não. No nosso caso, as aulas são sempre de 4 às 6, seja para postar, seja para executar, seja para fazer atividade síncrona. É sempre de 16 às 18 horas. Okay. Beleza. Isso. Tá bom. Eu acho que tá bom, né? Deixa eu ver aqui. Muito bom. Primeiro dia é sempre bom a gente terminar um pouco antes. Tá todo mundo voltando, começando o semestre. Se alguém tiver dúvida, quiser comentar, quiser falar alguma coisa, eu vou encerrar a nossa gravação agora, mas eu e Kelly vamos ficar aqui por mais uns 5 ou 10 minutos, se alguém quiser trocar ideia, tirar dúvidas sobre outras coisas, curiosidades e tudo mais. A gente vai estar aqui por mais uns 5 ou 10 minutos, tá ok? De toda forma, para quem está assistindo o vídeo, muito obrigado e até a próxima.